Olá, amigos do canal Pátria e Defesa, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Moisés. Vamos falar rapidamente aqui, pessoal. Todo mundo ficou muito preocupado aí com essa questão da Petrobras, né? E o que isso tem a ver com geopolítica, estratégia. Eu vou esclarecer isso aqui para o pessoal aqui do canal Pátria e Defesa. Eu já vou pedindo para você curtir, compartilhar e ver se está inscrito aqui no canal. Se não tiver inscrito, pessoal, verifica agora, é importante. Você receberá as notificações das nossas lives e vídeos que são diários aqui para você poder acompanhar tudo em primeira mão, tá? Deixa eu explicar para vocês. O canal Pátria e Defesa aqui, nós temos uma temática principal para esses segmentos, né, de geopolítica e estratégia. E por que esse assunto da Petrobras ele é tão relevante para esse tema? Em primeiro lugar, a Petrobras é uma das maiores empresas de energia, né, do mundo, a exploração de petróleo, né? Exploração, refino, transporte, enfim, do petróleo. No nosso país, que é a oitava economia do mundo, ela tem aí essa posição de empresa estatal, aí, ela é praticamente um monopólio nesse segmento, portanto, é muito pujante. E nesse momento em especial, ela, pela escolha do presidente da República, vai ter aí ao seu comando um novo presidente, que é um general quatro estrelas. E aí as pessoas ficaram muito preocupadas, o presidente vai estar interferindo na empresa, não vai estar interferindo, será que continua sendo livre mercado? Deixa eu explicar para vocês aqui com muita tranquilidade. Primeiro nós precisamos entender o que se passou para que o presidente tomasse essa decisão, tá? O presidente tem uma agenda liberal ali comandada pelo ministro Paulo Guedes, porém essa agenda, no que diz respeito à Petrobras, havia lá a escolha de um presidente que é do setor financeiro, lá, que é o Castelo Branco. Ele já estava desde o início lá do mandato, né, atual do presidente, mas desde que começou essa questão de saúde pública, já fazem ali 11 meses que ele não ia à empresa trabalhar de forma presencial. Nós entendemos, até pelo avançado de idade e tudo mais, porém, se ele tem alguma limitação, essa limitação não deve se estender à companhia, visto que a companhia é muito importante para os números do Brasil, né? Como eu já expliquei, o motivo de nós estamos trazendo esse tema aqui é porque a Petrobras é uma empresa que posiciona o Brasil de forma geopolítica, geoestratégia no cenário mundial. Então tem tudo a ver. Aqui tem muita gente que confunde, pensa que geopolítica tem só a ver com a questão militar. Não é bem isso. E esse caso especial, a Petrobras ela premia aí vários aspectos, né? Tanto com relação ao PIB nacional, de que ela é uma das grandes componentes, o fato de ela ser uma empresa de energia essencial e também agora por ter sido colocado aí, indicado pelo presidente, um general de exército, um general quatro estrelas, que não é qualquer general, já foi inclusive ministro da Defesa do Brasil em governos anteriores. A gente vai falar um pouquinho disso. Bom, o Castelo Branco não estava comparecendo presencialmente e com uma coisa que pouca gente sabe é que recentemente houve uma questão de quase crise ali por parte dos caminhoneiros que ameaçaram algum tipo de greve e houve uma ginástica muito grande, até o ministro da Infraestrutura, lá o ministro Tarcísio, que é um ministro também muito bem qualificado, se envolveu ali, abriu negociações com os caminhoneiros. Uma das componentes da greve era a questão do preço dos combustíveis e houve aí uma falta de sensibilidade por parte do presidente da Petrobras, que simplesmente disse que o problema dos caminhoneiros não tinha a ver com a Petrobras, o que é um equívoco gigantesco. Demonstra que, apesar da sua capacidade prática ali, burocrática à frente da empresa ou à frente do mercado financeiro, deve ter distanciado ele da realidade das pessoas. Porque o que acontece é o seguinte, pessoal, uma empresa deve ser gerida, é óbvio, de forma pragmática, mas quando se trata de uma das maiores empresas do Brasil e do mundo nesse segmento, ela tem um compromisso que vai além do compromisso financeiro e isso deve ser, óbvio, percebido pelos seus diretores. E faltou essa acessibilidade, pode ter sido simplesmente um momento de infelicidade, mas gera ali, ou poderia ter gerado consequências gravíssimas. Para quem não sabe, nas gestões anteriores dos presidentes, houveram ali paralisações, houveram paralisações no caso da presidente Dilma, também do presidente Temer. Essas paralisações, quando estendidas, geraram ali um déficit no PIB brasileiro de alguns bilhões de reais. E isso é um impacto na economia significativo. Somando isso a um momento de crise de saúde pública, né, como nós estamos vendo aí, e há uma dificuldade de o governo lidar com isso, isso seria incrivelmente potencializado. Então, o presidente, ao ver o fim do mandato na Petrobras, do presidente Castelo Branco, estava chegando ao final dos seus 2 anos de mandato, resolveu antecipar isso, inclusive sinalizando à própria turma lá dos caminhoneiros que o governo não só está atento, como
poderá analisar esse tipo de questão e dar atenção para esse tipo de questão, esse tipo de atenção à categoria. Esse é um dos pontos. Outro ponto é que, como eu já falei aqui, 11 meses, você sendo um executivo de uma empresa, ganhando mais de 200 mil reais por mês, né, à frente dessa companhia. Alguns números são desencontrados, porque 200 mil seriam as suas receitas imediatas, o seu salário, né, mas você tem a questão de bônus, é uma empresa que gera lucros, e esses bônus podem chegar até 800 mil, 900 mil reais por mês. É um valor realmente bastante significativo, né? Não posso precisar o quanto é, mas que se nós considerássemos efetivamente apenas o salário, já é uma quantia muito alta para a maioria das pessoas. Eu não sou contra que essa quantia seja feita, principalmente porque é uma empresa que tem um valor de mercado na casa dos bilhões de dólares e convertendo aqui na casa de quase 1,5 trilhão de reais. Então a companhia tem capacidade e deve remunerar os seus diretores proporcionalmente a própria importância, a relevância financeira que ela tem com relação ao mercado, às ações e tudo mais. É perfeitamente normal. Eu sei que para muita gente isso pode parecer escandaloso, mas, pessoal, o mundo real existe esse tipo de comportamento. Ou seja, você tem uma empresa que tem um valor de mercado absurdamente alto, é significativa para a relevância do próprio país a nível internacional, e você precisa remunerar aqueles que estão na liderança dessas companhias dessa forma, inclusive para evitar, é óbvio que é uma questão obrigatória, mas que se desvie, né, a conduta desses executivos. Isso é normal, pessoal, toda empresa grande aí tem, né, inclusive a Petrobras não lidera a faixa de pagamentos aí no Brasil. Existem executivos de empresas estatais e privadas que ganham até bem mais do que isso. Tá? Mas esse não é o caso aqui em questão, se ele estivesse cumprindo o seu papel. A questão era uma insatisfação por parte do presidente, que é o chefe do governo. A Petrobras é uma empresa estatal e deve satisfação ao governo, pois tem no governo o seu maior acionista. Inclusive, dentro do conselho, a maior quantidade de assentos é indicada pelo próprio governo. Então, é uma questão hierárquica patente, básica, e não havia ali uma satisfação por parte do governo com relação à condução da companhia. O que o presidente fez? Ele pensou dentro do seu quadro operacional alguém que tivesse uma experiência significativa com esse tipo de gestão e tivesse entregado aí os resultados que ele entende como ideais na condução de uma companhia de tamanha relevância. E ele pensou justamente o general Silvio Luna. Eu já fiz um vídeo aqui sobre o general Silvio Luna, você pode buscar, vou colocar nos cards aqui, você procura também no final aqui desse vídeo, ele vai aparecer para você, tá? É um vídeo específico, onde cita inclusive os feitos do general Silvio Luna à frente da Itaipu Binacional, que era a empresa que ele era o diretor-geral, o equivalente ao presidente da Itaipu nos últimos 2 anos. Mas se você puxar um pouquinho da atividade aí pregressa do general Silvio Luna, você vai ver que já há alguns anos ele já estava no processo de gestão, passando por dentro do Ministério da Defesa como um gestor do Ministério, né? Chegando ao cargo máximo de secretário executivo do Ministério da Defesa e posteriormente a ministro da Defesa em virtude da sua competência. Lembrando que as primeiras escolhas foram feitas pelos ministros que o antecederam, né, como secretário. O secretário executivo de qualquer ministério é a posição 02 do ministério, o ministro é o 01 e o secretário executivo é o 02, porque enquanto o ministro efetivamente desempenha o papel político do ministério, o secretário faz com que as coisas funcionem. É ele que cuida ali de toda a parte administrativa, ou seja, da eficiência da máquina estatal. Nesse ponto, o general Silvio Luna é tido como alguém de altíssima competência em realizar esses acertos da máquina, né, o azeitamento da máquina estatal, para que ela saia de uma condição de inépcia ou de prejuízo para uma condição de entrega de resultado para a sociedade. E é isso que o presidente identificou no general Silvio Luna à frente lá de Itaipu, visto, eu vou recomendar nesse momento para você, eu vou deixar no card aqui em cima, aí no link na descrição, um link da nossa página aqui do Pátria.digital, onde você vai ter acesso à matéria com toda a fonte do que eu estou conversando para você, com uma listagem de mais de 30 feitos extra necessários, vamos dizer assim, que o general Silvio Luna teve à frente de Itaipu,
onde ele não só foi eficiente em azeitar a máquina, né, em fazer com que a máquina, né, funcionasse melhor, mas que ela passou a dar tanto resultado positivo que foi possível que ele pudesse, com esses excessos de caixa, contribuir no sul do país com a construção e extensão de pistas do aeroporto de Foz do Iguaçu, fazendo com que ele possa receber voos internacionais, com a construção de uma segunda ponte ligando o Brasil ao Paraguai, por exemplo, algo que era necessário, com a construção e reparação de dezenas de estradas principais e vicinais lá no Paraná, entre outras coisas que está lá tudo listadinho para você acompanhar. Então o presidente identifica essa qualidade lá no general e diz, olha, nós estamos precisando isso para a empresa, se não for a maior, uma das maiores e mais importantes empresas do Brasil, que é a Petrobras. E aí coloca o Silvio Luna, indica o Silvio Luna na presidência para que ele faça o mesmo tipo de asepsia que ele promoveu na Itaipu Nacional, né, para a Petrobras. Porque você imagina, guardado as proporções financeiras, o tamanho dos recursos financeiros envolvidos na Petrobras são bem maiores, né, inúmeras vezes maiores, e a importância para o mercado, inclusive, e para a sociedade brasileira, chega a ser maior, em termos pelo menos numéricos, né, da Petrobras, do que a missão anterior que o general estava comandando. E dada a sua eficiência, o presidente achou por bem colocá-lo lá. Infelizmente, houve toda uma reviravolta, a imprensa que joga negativo. Pessoal, isso é um recado claro, é apenas uma constatação de fato. Mesmo que houvessem motivos negativos para a atitude do presidente, e não há, eu só enxergo motivos positivos, tá? Não há motivos negativos para essa indicação, a imprensa joga muito contra tudo que é a favor do país. Mesmo que houvessem motivos negativos, como eu estava falando há pouco, a imprensa não vem prestando nenhum serviço de forma, vamos dizer assim, a engrandecer e a valorizar as questões nacionais. A Petrobras é uma empresa que pertence ao povo brasileiro, ela não pertence ao governo. E qualquer atitude que aconteça lá deve ser sempre fiscalizada, vigiada, mas também enaltecida. Principalmente no caso de atitudes que colocam ela num curso positivo, né? E nós vemos aí que houve um trabalho de discussão, né, por parte da velha mídia, vamos colocar assim, o pessoal que é muito saudoso ainda, em denegrir ali, em diminuir essa posição, como se o presidente ou mesmo o general tivessem ali pretensamente interferido na questão das políticas de preço, por exemplo, nas questões mercadológicas. A posição do presidente é bem clara, ele deixa bem claro que não haverá intervenção na questão dos preços, mas até porque os preços na origem do combustível, eles contribuem pouco para o resultado final lá na bomba, ele já explicou também isso, essa é uma questão muito mais ligada aos impostos, e o governo federal já faz movimentos para diminuir ou até zerar alguns desses impostos em alguns combustíveis, né? Mas que há uma grande parcela também por parte dos governos estaduais. Enfim, a imprensa se antecipa de forma sempre a denegrir, a não contribuir com o sentimento nem de patriotismo, nem de mercado, nem de valorização das coisas que são efetivamente boas no país. É como se nada no país estivesse bom. O papel deles aí, provavelmente isso rende muito mais recursos aos seus cofres, inclusive recursos esses que podem vir de fontes até não nacionais, né, das próprias concorrentes da empresa, ou de alguém que tem muito interesse no mercado financeiro. Pois nós antecipamos, pega o nosso vídeo, nós fizemos vídeo sobre isso no sábado, no domingo, já estamos na terça-feira aqui nesse momento. Se você pegar aqui os vídeos que nós fizemos anteriormente, nós assinamos embaixo de que o valor de mercado das ações iria cair bruscamente na segunda-feira e caiu, chegou a 21% de queda, e hoje mesmo na segunda-feira já recuperou metade desse valor. Ou seja, aqueles que estão lá, aqueles que torcem para o quanto pior melhor, fazem isso porque têm recursos para adquirir essas ações enquanto elas estão lá embaixo, porque sabem que um general 4 estrelas à frente de uma companhia como a Petrobras, em 60 dias, 90 dias, vai trazer resultados positivos em termos de desobstrução da máquina, redução dos desperdícios, redução das cortesias, né, e dos desperdícios financeiros e ali as vantagens financeiras, muitas vezes indevida. Enfim, num processo de austeridade no comando da empresa.
E aí, gradativamente, com os balanços futuros, essa perda inicial aí de 20% vai se tornar insignificante diante de um aumento de até 50%, 70%, 100% do valor de mercado da companhia a médio e longo prazo. Então, assim, eu também gostaria de fazer um alerta. Tem um monte de mensagem circulando, provavelmente plantada por pessoas que querem desinformar, já falando que o general já demitiu dezenas ou centenas de pessoas. Pessoal, ainda não houve a efetiva, assunção do general ao cargo de presidente lá da Petrobras. A indicação, o conselho da própria empresa vai se reunir e vai ratificar isso para que ele possa efetivamente assumir esse cargo. E a turma vai tentar de tudo. Muito cuidado com as informações que aparecem de todo lugar. Se você quiser uma fonte segura, nós estamos muito em cima, inclusive seu amigo está aqui em Brasília cobrindo isso de forma bem precisa para vocês aqui, fala diretamente com os ministérios, inclusive mantive contato com o Ministério das Minas e Energias para as fontes dessa conversa que nós estamos tendo aqui. E se você precisar confirmar essa informação, Pátria.digital está cobrindo totalmente aí essa questão, tá? Gostaria de desejar um grande abraço aí e sucesso ao general Silvio Luna, que ele rapidamente possa assumir esse cargo, até porque a companhia é muito grande, não pode ficar sem o seu principal componente aí durante muito tempo, e que faça um trabalho tão bom quanto aquele que fez lá na Itaipu Binacional, tá? Porque conheço o ex-ministro da Defesa, general, e agora indicado à presidência da Petrobras de longa data. Já estivemos em algumas missões conjuntas ali, inclusive na Amazônia Brasileira, ele ainda como ministro interino da Defesa, e é uma pessoa muito inteligente, tive a oportunidade de conversar algumas vezes com o mesmo, é uma pessoa extraordinária e tem a sua capacidade e a sua competência referendada pelos ex-presidentes. E mais ainda, vou contar um caso episódico aqui que talvez pouca gente saiba, tá? Mas a gente sabe por experiência porque estava lá presente. Quando da passagem de comando, quando da criação da Secretaria de Segurança Nacional foi ocupada pelo ministro da Defesa à época, o Raul Jungmann, houve a vacância do Ministério da Defesa. E o ministro da Defesa, o secretário então executivo do Ministério da Defesa, que era o general Silvio Luna, ocupou esse cargo interinamente, e os comandantes das três forças fizeram a sua voz ser ouvida pelo presidente para que não fosse indicado um outro ministro da Defesa que não fosse o próprio general Silvio Luna. Significa que não só o general Silvio Luna foi chancelado por todos os presidentes anteriores nas funções que ocupou em seus cargos, como os comandantes militares das três forças, e isso é difícil, pessoal. Essa concordância inequívoca em torno de um nome, envolvendo civis, militares, inclusive comandantes das três forças, é quase um alinhamento planetário. E pediram para que ele fosse o ministro da Defesa. Eu estava lá, acompanhei tudo isso, e quando houve a mudança de governo do presidente Temer para o presidente Bolsonaro, onde ele deixou o cargo de ministro da Defesa, eu estava na posse, na passagem do ministério, né, assumiu ali o general Fernando Azevedo, também general Quatro Estrelas, como ministro da Defesa, e no ato da mudança de cargo, o presidente ao vivo ali já fez o convite para que o general Silvio Luna não descansasse, não deixasse, né, a sua missão cívica agora com o Brasil, e aceitasse ali uma posição, que foi a posição lá em Itaipu, que ele prontamente aceitou. E eu estava lá presente, lá conferindo isso. Eu quis trazer um pouquinho disso, porque eu vi que muita bagunça hoje na imprensa, desde ontem, aliás, desde o final de semana, né? E aí eu queria trazer esse esclarecimento para vocês aqui em forma dessa estreia, que vai agora ao ar aqui na tarde, aqui no final de tarde aqui desta terça-feira aqui em fevereiro, tá, pessoal? Eu trago mais notícias depois, tem a nossa live lá às 19h30, né? Às vezes muda um pouquinho o horário, você fica acompanhando. Verifica se você está inscrito no canal Pátria e Defesa, verifica aí se o seu like está ficando, tá? E nos vemos aí na nossa próxima live ou vídeo. Esse é o canal Pátria e Defesa, um canal especializado em assuntos de tecnologia, assuntos de geopolítica, tecnologia, estratégia, assuntos militares e equipamentos militares. Nós fazemos essa análise nesse momento, pois a Petrobras é uma empresa estratégica para o Brasil, ela é uma componente do PIB brasileiro e isso define o assento do Brasil no campo geopolítico mundial. Então é muito importante quem estará à frente. Quando você coloca
o general Silvio Luna, que é reconhecido como um competente administrador, tanto pelos civis quanto pelos militares, nós acreditamos aí que o Brasil vai estar muito bem representado. Tá? Esse vídeo se estendeu um pouquinho aí além do normal, mas é um depoimento até pessoal, não é só uma notícia. A notícia aí, o mercado está cheio, nós estamos aqui tendo uma conversa, uma transferência da experiência e da visão analítica que nós tivemos, até por conhecer os personagens envolvidos. Esse é o canal Pátria e Defesa, especializado em assuntos de geopolítica, estratégia e assuntos militares. Esse aqui é o seu amigo Moisés. Deus abençoe a todos nós e fui. Grande abraço, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.